Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no podcast O Analogista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é 13 de março, hoje é o dia do conservacionismo. Nesse 13 de março, em 1781, William Herschel descobriu o planeta Urano. Em 1823, a Batalha de Genipapo, que ocorreu às margens do riacho de mesmo nome, foi decisiva para a independência do Brasil e a consolidação do território deste país, né? Em 1930, era noticiada a descoberta do planeta Plutão. Em 1988, 13 de março de 88, era inaugurado no Japão o mais longo túnel ferroviário do mundo, o túnel Seikan. Contém um trecho de 23,3 quilômetros sob o leito marinho, que conecta a prefeitura de Aomori, na ilha de Honshu, à ilha de Hokkaido. Nasceram nesse 13 de março o Papa Inocêncio XII, o treinador argentino Jorge Sampaoli, João Gordo, Ratos de Porão, grande João Gordo, apresentador e músico brasileiro, e o velho Vampeta, meu conterrâneo Vampeta, pentacampeão brasileiro de futebol. Figura. E morreram nesse 13 de março a irmã Dulce, Valfrido Piloto, escritor e filósofo brasileiro, e William Hurt, ator americano. Estamos aqui de volta, né, Celso? Passamos uma semana corrida aí. Infelizmente, semana passada não tivemos um episódio, mas valeu de quê? Saímos de um episódio da FEB para um episódio da FAB. Estamos recebendo aqui hoje, com muita satisfação, Luiz Gabriel. Ele é administrador da página Sentando a Pua. Vai falar um pouco para a gente sobre a história da FAB. E eu vou dizer logo, aproveita aí porque vamos sentar a pua nesse episódio aqui também. Seja bem-vindo, Luiz Gabriel. Obrigado aí, John, obrigado, Celso, pelo convite, cara. Prazer aí estar podendo compartilhar esse podcast com vocês aí e poder divulgar um pouquinho mais essa história da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? O Sentando a Pua está aí desde 2000 no ar, ou seja, são 23 anos, fazem 23 anos que o Sentando a Pua tá no ar. Começou junto com o meu pai, que ainda era vivo, né, veterano do grupo de caça. E de 2005, quando ele faleceu para frente, eu vim tocando esse bumbo aí. A gente tá não deixando essa peteca cair. Os cabelos ainda eram pretinhos quando começou lá o pua, e agora estão meio branquinhos, mas estamos sentando a pua aqui. É experiência. Experiência, exatamente. E a gente vai levando, vai tocando essa história aí dos nossos veteranos que tanto contribuíram aí com certeza, para o esforço de guerra, né? Esforço de guerra aliado. Né? Com certeza. E bom saber, né, que seu pai era um veterano, né? Isso é uma honra, não é? Sim, meu pai... Muito, cara, muito. E assim, ele... O mais legal de tudo é o seguinte, ele foi pra guerra com 17 anos, né? Então ele tinha 7 anos quando se voluntariou para o grupo de caça. Ele já estava na aeronáutica. Naquela época, assim, o serviço militar era um pouco diferente do que é hoje, né? Meu pai era rimo de família, porque minha avó tinha ficado viúva com ele pequeno e tal, ele tinha uma irmã. E aí ele, com 16 anos, ele pediu para minha avó para ele servir na aeronáutica. A aeronáutica recém-criada, né? Recém-criada em 41. E em 43, agosto de 43, ele pediu para minha avó, ainda tinha 16 anos ainda, ele pediu autorização para minha avó, e aí minha avó autorizou ele a se incorporar na aeronáutica. Em dezembro de 43, quando o grupo de caça é criado, ele vai lá e se voluntaria. Né? Bacana, então, bacana. E começa, você já falou aí do envolvimento do seu pai, que foi um veterano, e é uma honra, que eu tenho certeza que é um orgulho para você. E eu queria que você começasse falando sobre por que Senta a Pua. Celso colocou ali atrás dele o brasão aí da... Fala pra gente aí que história é essa de Senta a Pua. Então, rapaz, o Senta a Pua é o seguinte, cara. Era uma gíria que era usada pelos cadetes da Força Aérea Brasileira. Uma gíria que foi trazida do Nordeste para os cadetes aqui da Escola de Aeronáutica.
E aí eles usavam esse jargão, Sentapua, como toca fogo, manda bala, como a gente usa hoje esse tipo de expressão, né? Dizendo alguma coisa assim no sentido de fazer acontecer. E aí esse jargão começou a circular entre os alunos da escola. E quando o grupo de caça foi para a Itália, o Sentapua, na verdade, ele se incorporou. Quer dizer, esse símbolo que está aí atrás do Lucas aí, né? Ele se incorporou no grupo de caça na viagem de navio dos Estados Unidos para a Itália. Que aí o Capitão Fortunato, que era, além de piloto, um exímio desenhista, um artista plástico maravilhoso, um traço dele era maravilhoso, ele, usando da figura de um dos pilotos, que era o Pedro Lima Mendes, que tinha um gogó pronunciado e tal, não sei o quê, ele olhou para a cara do Lima Mendes e imaginou um avestruz, aquela coisa de artista, né, cara? Você olha para um personagem assim, você olha para uma pessoa, imagina um personagem, desenhou esse avestruz guerreiro aí que a gente está vendo, né, segurando um escudo ali, que é o céu do Brasil, é o Cruzeiro do Sul, né, em cima de uma nuvem para representar o chão do aviador, na verdade, porque o avestruz não voa, né? Sim. Mas É ele está ali verdade. em cima de uma nuvem ali para representar o céu do aviador, aquela revólver mostrar o poder de fogo da aviação, de caça, e assim, e o céu vermelho para mostrar o sangue derramado dos pilotos em combate, né? Então, assim, mais ou menos é isso. Esse símbolo foi desenhado no caminho para os Estados Unidos. E aí, bom, resolveram colocar esse lema, que era o Sentapua, que era bem utilizado entre os aspirantes ali, entre os cadetes da escola. Então, e ficou, cara. E aí isso acabou virando um verbo, né? Se tornou um verbo entre os pilotos, do tipo, hoje nós vamos sentar a pua nos alemães e tal, tarará, tarará. E aí eu acabei pegando de carona esse lema aí, porque eu sempre digo o seguinte, cara, a história é um negócio que ela não termina, né? A gente sempre acha um fragmento, uma foto, um documento, passados esses quase 80 anos do final da guerra, vira e mexe a gente encontra alguma coisa, cara. É uma gaveta que um neto de um veterano encontra uma fotografia, é um documento que é encontrado no arquivo. Então, aí eu usei o Sentando a Pua, que é um gerúndio, né? Que é exatamente aquele negócio que a gente fala assim, tô indo, eu já estou fazendo, a gente nunca acaba, né? Aquele negócio do gerúndio, que é o tempo verbal que nunca acaba. Então eu falei, não, cara, sentando a pua, porque essa história não vai terminar assim que eu criar o site, essa história não vai terminar. E realmente isso aconteceu, cara. É impressionante como até os dias de hoje a gente vira e mexe, surge alguma novidade ligada ao grupo de caça ou à Esquadrilha de Ligação e Observação, né? Que foi a outra unidade da FAB que teve na guerra. Isso é bacana, velho. E é uma das coisas que eu admiro e gosto muito é história, principalmente história que envolve o nosso país. Inclusive, você está falando, eu quero mandar um abraço aqui pro Durval, teve com a gente Tô falando lembrando dele sobre. agora. Um grande abraço pro Durval Pereira, teve aqui com a gente semana passada, semana retrasada, né? Manda um abraço para ele também, que é um grande praça, cara. Ele tinha mandado um abraço pra você, rapaz. Ele no final do episódio eu falei, até ele conhece o cara, é brincadeira aí. O pior é que a gente não se conhece pessoalmente ainda, tá? Já fez live comigo no canal aí, mas a gente não teve oportunidade de se encontrar. E eu já falei pra ele que a gente vai combinar um episódio com vocês dois aqui, pra gente bater um papo bacana aí. Tá bom. E assim, você tá falando aí que a história nunca acaba, mas fala pra gente aí, como é que foi esse desenvolver da FAB aí na Segunda Guerra? Que assim, a gente sabe que a FEB teve uma participação bastante, como é que eu posso dizer, precisa em campo de batalha, em solo, na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, mas a FAB também teve o seu papel de muita importância. Inclusive, o próprio Durval passou informação pra gente, uma coisa que eu não sabia, que a FAB não deu um apoio direto à FEB em solo, esteve em apoio a pelotões aliados. E que eu achei uma coisa interessante, né? Fala pra gente como foi que se desenvolveu essa história aí da FAB na Segunda Guerra. Pois é, então assim, ele deve ter falou aí sobre, deve ter falado, não, com certeza falou, sobre a criação da Força Expedicionária Brasileira, quer dizer,
aquele desenvolvimento que foi definido lá entre os governos americano e brasileiro, né? Aquela disputa que teve lá, assim, entre os embaixadores, entre as comissões militares, aquela coisa toda. E aí ficou definido que teria uma esquadrilha, né, de aviação que também faria parte, também seria enviada para o teatro de operações do Mediterrâneo, né? Então, o grupo de caça ele é criado, como eu comentei, em 1943, final de dezembro, de 18 de dezembro de 43, para ser mais exato. Ou então agora esse ano vai estar fazendo 80 anos, quer dizer, o aniversário de 80 anos do grupo de caça, que é uma unidade que ainda existe, opera hoje na base aérea de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Então, foi criado em 43, basicamente por voluntários. Então, foram os pilotos e praças, soldados, enfim, todo o contingente, praticamente foi todo ele de voluntários. Como eu estava contando, meu pai servia na escola de aeronáutica nessa época, lá no Realengo, e colocou o nome dele para ir para a guerra. E esse pessoal ele foi, inicialmente, um grupo que era chamado de Homem-Chave, ou seja, os principais oficiais e sargentos do que comporiam o grupo de caça, eles foram levados para os Estados Unidos, para Orlando, para fazer um treinamento específico ali. Então, para os líderes de esquadrilha, para os chefes de setor, para os mecânicos-chefe. Então, eles foram levados para os Estados Unidos, junto com o Nero Moura, que era o comandante, que foi escolhido como comandante do grupo de caça. Foram para Orlando e nesse mesmo, assim, em paralelo, começaram a ir do Brasil para o Panamá o restante do efetivo. Então, outros oficiais pilotos, outros oficiais intendentes, sargentos, soldados e tal, não sei o quê. E meu pai estava numa dessas aí. Ele, em março de 44, ou seja, 79 anos atrás, o velho embarcou num avião e foi pingando, né? Naquela época não tinha voo direto, ele foi pingando Recife, Natal, depois foi parar lá em Trinidad, até chegar no Panamá. Eles foram sendo transportados de avião até lá. E depois que esses homens-chave fizeram o treinamento em Orlando, eles se deslocaram para o Panamá, o grupo se juntou no Panamá, mais ou menos ali por volta de abril, para poder, então, iniciar o treinamento como se fosse um grupo de caça norte-americano. Então, aprender a doutrina norte-americana, porque até então a aeronáutica brasileira tinha muito da doutrina francesa, aí, da missão francesa de 1909, aquela coisa toda. Então, assim, precisava, já que o grupo de caça ficaria subordinado a uma unidade americana, precisava ter essa doutrina estabelecida na Força Aérea Brasileira, né? Então, eles treinaram primeiro nos Estados Unidos, aprenderam conceitos básicos também da língua inglesa, para poder se comunicar com os americanos, fizeram os treinamentos básicos, já começaram a participar de patrulhas na região ali do Panamá, já operando, né, já fazendo missões operacionais ali. Inclusive, numa dessas, a gente perde o primeiro piloto, que é o Dante Isidoro Gastaldoni, que ele sofre um acidente, o avião dele não recobra de uma manobra e cai em direção ao solo e o piloto morre. É a primeira perda que a gente tem do grupo de caça. Depois eles são transferidos para os Estados Unidos, onde lá eles vão treinar especificamente com a aeronave que eles vão usar no teatro de operações, que é o P-47. Então, no Panamá, eles treinam com o P-40, aprendem a doutrina, criam um espírito de corpo, como se fossem os americanos, né? Vão para os Estados Unidos treinar na aeronave específica, que era o P-47. E aí, treinam lá durante um tempo, até julho, final de julho, eles vão de julho até setembro, na verdade, de julho até setembro eles vão treinando com os americanos no P-47. Depois disso, eles são transferidos para Itália, vão de navio, pegam um navio de transporte e são deslocados para a Itália. E aí, onde, enfim, eles no dia 6 de outubro de 44, eles pisam em solo italiano para começar a operar, né? Então, 6 de outubro, meu pai fazia aniversário no dia 4, é o dia que eles chegam no Porto de Nápoles. Então, meu pai faz 18 anos no dia que eles chegam no Porto de Nápoles, mas aí acabam desembarcando em Livorno,
porque o porto de Nápoles estava congestionado por conta de navios afundados e tal, não sei o que, o navio não conseguiria atracar no porto, então eles são transportados até Livorno. E aí de lá eles vão para essa base que está aqui atrás de mim, nessa imagem que está aqui, que é Tarquínia, que é a primeira base que o grupo de caça opera, faz ali a parte de adaptação ao teatro de operações, inicialmente voando um piloto de cada esquadrilha, vai voando com os americanos para poder tomar contato com o terreno, o tipo de missão, conhecer a operacionalidade das missões. E depois, a partir do dia 11 de novembro de 1944, o grupo de caça passa a operar como uma unidade independente. Então, de 31 de outubro até 11 de novembro exclusive, né? Até antes de 11 de novembro, eles operam junto com os americanos. A partir do dia 11, não. Só voa a esquadrilha com pilotos brasileiros, daí até o final da guerra, até o dia 2 de maio de 45. Então, eles fazem as operações todas no teatro de operações lá da Itália, né? E no caso... Em Minas Gerais é isso aí. E no caso, essas operações independentes, que 11 de novembro, não é isso que você falou? Isso. Quando começou a operar independente, essas operações eram de fato de combate? Ou eram mais de reconhecimento e tal? Como é que se dava essas missões da FAB, né, na Segunda Guerra? Depois que eles começaram a operar independente, aí já não teve mais... quer dizer, a gente já não teve moleza antes, né? Porque no dia, se eu não me engano, 6 de novembro de 1944, ou seja, quando a gente ainda estava voando com os americanos, a gente tem a perda do primeiro piloto brasileiro em combate. Eles foram fazer um bombardeio a Bolonha, eles junto com eram 2 esquadrilhas de 4 aviões, cada uma com um brasileiro, como número 4 da esquadrilha. E aí o John Richardson Cordeiro, ele é abatido depois que ele fez a passagem para lançar as bombas, ele é atingido. O avião ele não consegue ganhar altitude com o avião e acaba se chocando contra o solo e morre perto de uma cidade chamada Pianoro, perto de Bolonha. E a gente, ou seja, ainda operando com os americanos, já fazendo missão real de combate, a gente perde o primeiro piloto. E no dia seguinte, a gente tem mais um óbito, que é um piloto brasileiro que perde a vida durante um treinamento. A aeronave dele tranca os comandos e ele também não consegue sair da manobra e se choca contra o solo e perde a vida, que é o Sapucaia, Tenente Sapucaia. Então a gente assim já começa meio que com o pé esquerdo, né? Com 2 baixas aí. Com 2 baixas, e logo depois a gente teve um acidente aéreo com uma equipe de filmagem americana, vai com um C-47, um avião de carga, fazer uma filmagem. Eles queriam fazer uma filmagem de propaganda, mostrando os brasileiros atuando e tal, não sei o quê, e 2 pilotos brasileiros sobem a bordo desse C-47 para fotografar, para aproveitar a oportunidade para fotografar. E aí uma manobra mal sucedida, um dos aviões brasileiros colide com um avião de carga. É um acidente que, assim, até hoje tem dúvida do que aconteceu, né? Porque ficou na dúvida se foi o piloto americano que iniciou a curva muito cedo e jogou para cima dos aviões brasileiros, ou se foi o avião brasileiro que demorou a sair da formação e acabou se chocando com o C-47. O resultado é que o C-47 perdeu uma das asas e caiu no solo, matou todos os tripulantes e os 2 pilotos brasileiros. Então a gente já começou assim com 4 baixas, né, que foi o Valdir e o Hitmaster, mais o Sapucaia e o Cordeiro. A gente já começou a campanha já com 4 baixas ali, assim, e tinha perdido já o Gastaldoni no Panamá, né? Mas as missões começam de bombardeio picado, de ataque a pontes, de ataque a ferrovias, de ataque a rodovias, ataque a depósitos de munições. Quer dizer, o objetivo principal do grupo de caça brasileiro, que na verdade era uma das esquadrilhas do 350 Fighter Group, né? Então a gente tinha mais 3 unidades americanas que operavam junto com os brasileiros lá, que era o 345, 46 e 47 Fighter Squadron, junto com o grupo de caça, que para os americanos era o First Brazilian Squadron.
Então essas unidades, o objetivo delas era exatamente fazer com que os suprimentos dos alemães não chegassem na linha de frente. Então a ideia era bombardear atrás das linhas inimigas, derrubando pontes, cortando ferrovias, cortando rodovias, de forma que dificultasse que os alemães que estavam lutando, não só com os brasileiros, mas com os aliados, né, no fronte, ali na linha gótica e tal, não conseguissem receber nem suprimentos, nem reforços e tal. Então o grupo de caça atuou dessa forma, sempre na linha de retaguarda, né, atacando a retaguarda inimiga. Essas informações, se eu não me engano, tem até no documentário. Eu acho que está disponível no YouTube, eu não lembro. Faz muito tempo que eu vi, cara, muito tempo. O Senta a Pua tá no site, no YouTube, na telinha. Legal. Aproveitando, deixa para o pessoal aí, Luiz Gabriel, as suas páginas. Deixa todas as suas referências aí. Tem página no Instagram, tem o canal do YouTube. Deixa para todo mundo aí. A gente vai deixar aqui na descrição no YouTube também. Mas fala aí quais são suas páginas. A página mais velha lá, que deu origem à série, né? O www.sentandoapua.com.br. Essa aí é o que deu origem à série. E aí depois vem Facebook, o Facebook, o Twitter, TikTok, são Sentando a Pua, @SentandoApua. Então fica fácil, é só procurar no Twitter, no Facebook. No Instagram, quando eu cheguei lá, já tinha um Sentando a Pua, alguém já tinha registrado Sentando a Pua, então ficou Sentando a Pua _oficial. Então ficou no Instagram. Acho que é isso mesmo. Assim. Eu procurei um tempo, eu não sei porque, eu não sei se isso é coisa do Instagram, de às vezes de tirar, a pessoa tá seguindo e você olhar e não tá, mas aconteceu isso com o Durval e aconteceu isso com você também. Mas eu acompanho todas as duas páginas, tanto essa sua quanto do outro, que não é tão ativo assim. E no YouTube, o canal do YouTube é Sentando a Pua Brasil, tudo junto. Pronto. Tá, vamos deixar aqui na descrição todos os links certinhos, o pessoal acessa aí, inclusive lá do site, que é o mais velho, né? Onde tá o documentário lá, tá no YouTube também? Não, o documentário tá no YouTube e lá no canal não tem o documentário, né? Por conta de direito autoral, aquela coisa toda. Sim. Na verdade, a BSB ela fez um acordo com o Natelin, então tem os 3 documentários da BSB Cinema estão lá, né? Que são o da FEB, da aviação, da aeronáutica e da marinha estão lá. Pronto. Aí a galera já prepara a pipoca pro fim de semana para pegar os documentários da FEB que o Durval deixou pra gente aqui e os documentários aqui do Sentando a Pua. Vale muito a pena passar essas horinhas aí conhecendo a história dos nossos guerreiros brasileiros aí, né? Com certeza, com certeza. E eu queria te perguntar uma coisa, mais uma, né? Vamos lá. Como é que foi assim a receptividade dos aliados em saber que iam ter combatentes brasileiros? Porque não era assim esperado que o Brasil entrasse na guerra. O Brasil sempre teve uma posição bastante neutra com relação a isto. E o Brasil travava suas guerras internas desde sempre, como a gente bem sabe. Mas como é que foi a receptividade aí de Estados Unidos, Inglaterra, com a chegada desses combatentes brasileiros aí? Principalmente de um grupo de aviação, né? Que Estados Unidos sempre foi uma grande potência em aviação. Receber aí brasileiros para ajudar nesse combate. Então você imagina o seguinte, cara, o Brasil, como você comentou, vivia suas guerras internas aqui, seus problemas internos aqui, era um país eminentemente agrícola, né, naquela época, que praticamente não tinha indústria no Brasil, a gente importava praticamente tudo que era manufaturado, era importado, então o Brasil era um país eminentemente agrícola, né, com dificuldades de transporte, de interligação entre as cidades, né, muita navegação de cabotagem para poder interligar as principais capitais do Brasil. E, obviamente, o americano ficou com o pé atrás com relação a isso, né? Não imaginava assim, bom, cara, vou estar recebendo esse povo aí lá que fala uma língua diferente. Um matuto. Tinha o problema da língua e tal, aquela coisa toda. Mas, assim, em relação à FAB, eu vou te falar, eles ficaram muito surpreendidos ao ver a qualidade dos pilotos brasileiros já no treinamento do Panamá. Ficaram surpresos com isso.
Porque o que acontece é o seguinte, o piloto brasileiro, ele já desde que saía da escola de aeronáutica, da academia, né, que hoje seria a Academia da Força Aérea, os caras já começavam a voar, correr aéreo, voar, e assim, a gente não tinha, como o Brasil era um país muito atrasado, né, a gente não tinha auxílio de navegação, como já tinha nos Estados Unidos, não tinha, cara, então os caras faziam voo ali, olhando linha do trem, olhando... E aí o piloto brasileiro já chegou com uma bagagem digamos assim, de experiência, né, de navegação, essa coisa toda, que surpreendeu os americanos. E aí, esse curso nos Estados Unidos, no Panamá, serviu também para definir quais daqueles aviadores iriam seguir para a aviação de caça e aqueles que não estavam adaptados à aviação de caça, tá? Então teve uma primeira separação. E aí eles ficaram muito que era brasileiro, tinha dupla nacionalidade, era brasileiro, e porque ele é filho de pais americanos, nasceu em Juiz de Fora, mas tinha nacionalidade americana, que era o John Byers, que viveu aí até o final da vida depois no Nordeste, aí, Maceió, Recife. Ele comprou o barulho da Força Aérea Brasileira e fazia exatamente esse papel de elemento de ligação ali, dava uma força. E quando a gente chegou no teatro de operações, até a missão ele voou com um grupo de caça, que ele não precisava, mas ele foi lá e voou junto com os nossos pilotos. Ele fez missão com um grupo de caça porque ele vestiu a camisa e para mostrar para os americanos exatamente, cara, vocês estão desconfiados, mas os caras são bons. E isso ficou comprovado no final da guerra. Porque pouca gente sabe, mas o Brasil ganhou uma comenda que chama Presidential Unit Citation, que é uma comenda que dificilmente o americano dá para unidades estrangeiras. E o grupo de caça foi a única unidade estrangeira que recebeu isso na Segunda Guerra Mundial, sendo Força Aérea, da Força Aérea. As outras unidades foram unidades terrestres. Então, isso é um negócio que traz muito orgulho para o Brasil e deveria ser muito mais divulgado. Fala, Lucas. Inclusive, sobre essas condecorações e tudo mais, você deve ter mais informações a respeito se ainda acontece esse tipo de premiação, não é premiação, mas esse tipo de homenagem a esses heróis que nós sabemos que nos Estados Unidos eles ainda continuam sendo homenageados. Mas aqui a gente não tem muito essas informações. Através de sites, perfis menores, que infelizmente, né, são menores por falta de conhecimento da população em geral, a gente não tem esse conhecimento, essa proximidade com essas informações. Sabe dizer se ainda acontece esse tipo de homenagem? Acontece, mas como você falou, realmente fica muito restrito ao âmbito tanto das Forças Armadas, né, quanto de pequenas homenagens que são feitas por entusiastas, vamos dizer assim. Então a gente vê que, por exemplo, a FAB, a própria Exército também faz muito isso, né? Tomada de Monte Castelo, tomada de Montese. Agora há pouco teve uma homenagem na Itália, patrocinada não, mas liderada pela adjutância militar lá do que fica na Itália, para as enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira. Então, assim, existe, mas é muito pouco divulgado. Então, assim, aparece no site do Exército, aparece no site da Aeronáutica. Obviamente, eu procuro divulgar isso nas redes sociais aí do Sentando a Pua, sempre que possível, sempre que eu recebo alguma coisa dessa aí, eu faço questão de postar, né, para divulgar isso aí. Mas são ações realmente muito pouco divulgadas, né? Você vê, uma ação dessa que acontece na Itália, porque, assim, uma coisa que é inegável é que a gente deixou uma marca nos italianos que, cara, passadas gerações, já estamos aí quase 80 anos depois da guerra, resiste esse legado que a Força Aérea Expedicionária Brasileira e a Força Aérea deixaram na Itália, né? Então é impressionante. Assim, pesquisadores italianos buscam contato com a gente para poder entender mais e buscar. Tem nesse momento, agora nós estamos falando em 2023, a gente tem pesquisadores italianos
buscando ainda restos de aeronaves brasileiras perdidas, que caíram e tal. Eles estão lá fazendo esse tipo de trabalho e estão resgatando a história dos pilotos brasileiros. Então, assim, existe isso, cara, mas infelizmente é pouco divulgado, sim, tá? É pouco divulgado, tanto quanto é pouco contada a história de participação do nosso país, né? Em eventos como este. Com certeza. É muito pouco contado o que a FEB fez, é muito pouco contado o que a FAB fez, dentre outros tantos brasileiros que se dispuseram a estar por aí a fazer coisas. Não é para qualquer um, a verdade é essa. Você entrar numa guerra, e quando a gente fala de guerra, é guerra. Nossa geração não conhece o que é guerra. Não. Nossa geração não sabe o que é uma guerra. Não. Às vezes eu falo até por mim mesmo, se ilude com filmes e tal, mas guerra é horror. Uma guerra é um horror. A gente não sabe o que é guerra. E aí, eu acho que parte da nossa história foi tirado de nós, principalmente nas escolas. E eu acho que parte daí, né? Essa falta de conhecimento amplo da história de nossas participações. Como eu chamei aqui no episódio com o Duval, de nossos heróis brasileiros. Sim, e são mesmo, cara. Nossos heróis brasileiros. Cara. E eu queria aqui aproveitar e pedir a você para dizer aí o nome do seu pai, para a gente prestar aqui as devidas honras a ele. Vamos lá. Que foi um dos nossos heróis que esteve em campo de batalha. Isso, ele chamava-se Davi Rosal Gabriel, né? Era soldado de primeira classe, trabalhou no suprimento técnico durante a guerra. Depois, quando voltou para o Brasil, ele deu baixa da FAB, foi viver a vida dele de civil. Mas não perdeu esse contato com a FAB até o fim da vida, cara. Cumpriu a missão dele e está marcado aí como um de nossos heróis. E é um negócio que eu queria só completar aqui esse comentário, cara, e dizer o seguinte: o que me impressiona com relação ao grupo de caça é que, passados 70 e poucos anos do final da guerra, você imagina o seguinte: aqueles senhores de cabecinha branca, muitas vezes de bengala, andador, cadeira de roda e tal, não sei o que, eles se reuniam mensalmente no Clube da Aeronáutica no Rio de Janeiro para almoçarem juntos. Então, primeira sexta-feira do mês, até 2014, até janeiro de 2014, era religiosamente celebrada essa data lá, essa primeira sexta-feira do mês, era o almoço deles. Eles ia com acompanhante, ia com enfermeiro. Cara, era um negócio emocionante e adoravam receber pessoas de fora para o convívio deles, para contar as histórias dele, cara. É um negócio maravilhoso, cara. Acabou de responder parcialmente a minha próxima pergunta. Então faz ela aí pra gente. Porque eu tenho essa curiosidade também. Eu já falei isso com algumas pessoas, que inclusive é um dos meus sonhos, conversar com algum combatente da Segunda Guerra Mundial, porque além de ser uma honra, é a história viva. Sim. Você pode conversar diretamente com a pessoa que viveu, que passou os horrores de uma guerra, né? Como o Gioleno agora ele falou, a gente não tem noção do que é isso. E muitas vezes você vê os caras no meio da conversa, de entrevistas, eles param com um olhar perdido e choram, que ele lembra de alguém que morreu, um companheiro do lado ali, viu cenas que a gente não tem nem noção, a gente está acostumado a ver em filme, mas ao vivo e a cores é outra situação. E aí tu respondeu praticamente o que eu ia te perguntar. Ainda acontece esse tipo de encontro, né? Porque eu sei que alguns ainda estão vivos, mas ou parou, né? Por conta de tantas coisas pandemia, tantas outras coisas que tiveram vindo aí. Então, como eu estava comentando aqui, até 2014 acontecia esse almoço dos veteranos do grupo de caça lá no Clube da Aeronáutica, aqui no Rio de Janeiro, e eles acabaram exatamente por falta de quórum, tá? Porque a idade já está avançada, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem 2 veteranos do grupo de caça ainda vivos. Só 2. Dos 445, mais ou menos, integrantes, hoje a gente tem 2. Um morando em Porto Alegre, com 101 anos, o Heitor Tider, que foi auxiliar de mecânico, e o João Rodrigues, aqui no Rio de Janeiro, com 99, fazendo 100 anos esse ano, se Deus quiser. Da Esquadrilha Vermelha. Então a gente só tem esses 2. Da FEB,
tem poucos também. O último censo era aproximadamente 75 integrantes da FEB, de um contingente de 25 mil homens, 75 estão vivos, né? Mas todos... Porque meu pai, você imagina o seguinte, meu pai era de 1926, foi com 17 anos para a guerra. Então ele estaria fazendo 97, esse ano ele faria 97 anos. Então é todo mundo de 97 para cima. Então a gente tem alguns centenários, alguns completando aí na casa dos 99, alguns já passaram dos 100 anos. Inclusive eu vou fazer um jabá rapidinho aqui, que hoje, 9 horas da noite, eu vou estar conversando com o Capitão Elmo, que é um veterano de 101 anos lá do Rio Grande do Sul, lá no canal. Bacana, então convido aí quem quiser bater um papo com ele lá no chat, fazer pergunta para ele lá. Cara, vai ser um prazer e assim, são raros esses momentos em que a gente pode conversar hoje em dia com esses veteranos, exatamente por conta da idade, né? Assim, eles já têm uma dificuldade de se locomover, uma dificuldade de poder estar se deslocando, né? Então, assim... Eu já tô eufórico só de tu falar, eu vou acompanhar, tá? Então, conto contigo lá, 9 horas a gente vai estar lá no canal com o Capitão Elmo. Estaremos. Cara, 101 anos, cara, maravilhoso e super lúcido, cara. Assim, é uma bênção, cara, poder ter um veterano de guerra desse aí para conversar com a gente. Já é o quarto bate-papo que eu tenho com veteranos. Cara, é maravilhoso. Sempre poder falar com eles é maravilhoso, cara. Então, todo mundo convidado a participar, a acompanhar a live aí, né? Do Luiz Gabriel no canal dele no YouTube aí, mais tarde, às 9, não é isso? No horário aí do Brasil. Para mim é um pouquinho mais tarde aqui. Já vai ser 9 horas do Brasil, 9 horas. Aqui, horário de Brasília. Isso. Esse horário aqui de Portugal já vai ser para mim aí meia-noite. Pronto. Eu queria aproveitar e perguntar, o Luiz Gabriel serviu? Servia, cara. Servia. Qual foi de novo. Qual o destacamento? Eu fui do Exército, cara. Eu fui artilheiro de costa. Servi no terceiro grupo de artilharia de costa, Forte Copacabana. Que bacana. Qual a patente? Rapaz, eu cheguei a cabo, cara. Olha. Cheguei a cabo. Show. Ó. Tenho que bater continuidade aqui para esse homem. Cheguei a cabo, cara. Quantos anos de serviço? Não, um ano só. Eu fiz o curso de cabo e aí saí cabo em fevereiro de 85. Já faz muito tempo. E dei baixa em junho de 85. Pronto. Foi só aquele período obrigatório lá. Mas serviu. Eu confesso que eu queria ter servido. Talvez eu tivesse um outro tipo de vida, não sei. Mas eu queria ter servido. Eu não era para ter servido, né? Mas eu namorava a minha namorada na época era filha de coronel, e o coronel, na verdade, ele me colocou dentro do quartel. Ele queria ter um genro militar. Ih, rapaz, não tem pra onde correr. O coronel sentou a pua. Eu tive que parar a faculdade, cara. Eu tava fazendo faculdade já, tive que parar a faculdade, porque não dava para conciliar as duas. Mas, cara, foi uma experiência que é o seguinte, cara, na época eu fiquei muito bravo, porque eu tive que parar a faculdade e tal, não sei o quê, mas olhando depois que o tempo passou, foi uma experiência, cara, assim, muito, muito gratificante, muito legal, cara, assim, você conviver com todo tipo de pessoa, com várias realidades, isso aí já te dá uma vivência bem legal, cara. Com certeza. Celso tem mais alguma pergunta aí para nosso convidado? Sim, na verdade a gente estava conversando, enquanto ele estava falando, eu lembrando de algumas coisas. Uma delas foi que, eu não lembro se foi na página do Durval, que eu vi um vídeo, se foi em outro lugar aleatório da internet, de crianças, cara, cantando a canção do Expedicionário. Eu sei que a gente está falando sobre a FAB hoje, mas isso, crianças na Itália, tá? Acho que eu não mencionei isso. Todas sentadas, comportadas ali, cantando em um das homenagens que eles fazem, né? Se eu não me engano, é anualmente. Anualmente, não é isso? Perfeito. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça e indignado ao mesmo tempo, porque como que a gente não consegue fazer isso? Como que a gente não faz isso?
a alegria de descobrir aqui. A galera às vezes acha que a gente se conhece e a gente está batendo papo há um tempão. Um ou outro convidado aqui, a gente tem mais proximidade, mas alguns foi assim, no convite mesmo, às cegas, e a pessoa aceitou e a gente trouxe, como foi no seu caso e o caso do Duval. Foi maravilhoso bater um papo com ele, conhecer, e assim como está sendo agora, saber que seu pai, né, foi um combatente ali da Força Aérea Brasileira na época da Segunda Guerra Mundial. Isso para mim é uma honra, né? Eu fico feliz, né? E com certeza mais tarde vou acompanhar também a live, né? Iremos. E acho que vou ficar emocionado até, vou ter que me controlar ali nos dedos, ali, digitando. Rapaz, olha, eu vou te falar. Vou ter que dormir um pouquinho mais tarde. Mais tarde, né? Vou dizer para vocês, cara, as lives que eu fiz com veteranos, cara, não teve como não se emocionar. Não teve como se emocionar, porque, cara, são histórias de vida maravilhosas, cara, assim, são experiências maravilhosas. Isso que você comentou dos meninos da Itália, os próprios veteranos, eu tive o prazer, né, cara, e a honra de conviver muito com os veteranos, principalmente depois que meu pai faleceu, eu assim, meio que assumi essa história para mim lá, e eu continuei frequentando os almoços, as solenidades e tal, não sei o que, no lugar do meu pai, né? Então eu trouxe para mim esse bastão e tive esse prazer de conviver com vários veteranos, pilotos e de terra e tal. E, cara, as histórias assim de vida, isso que você comentou aí, eles comentavam, cara, da pobreza que eles encontraram na Itália, tanto em Tarquínia, que foi a primeira base, quanto Pisa, que depois em dezembro eles foram para lá, né? E eles sempre faziam o que o pessoal da FEB fazia também, o pessoal do Exército fazia também. Davam chocolate para as crianças, davam ração, né? Assim, dividiam com o povo lá italiano isso. E isso marcou muito o italiano, como eu falei, até hoje a história do grupo de caça e da FEB ela é lembrada pelas gerações, porque passa de pai para filho, de neto para filho, enfim, essa história vai se perpetuando e é muito legal. E a gente acaba vendo que na Itália a gente tem crianças cantando a canção do Expedicionário, e aqui no Brasil a gente não tem essas mesmas homenagens, né, para os nossos veteranos. Não vou nem falar o que essas crianças estão cantando hoje em dia. Pois é, cara, pois é. Mas olha, eu vou te falar um negócio, cara. As redes sociais, eu acho que são... O pessoal deve ter falado assim, cara, o que o Gabriel tá fazendo no TikTok, né? Quando eu falei que tem TikTok. Mas a ideia, na verdade, é plantar uma semente nessas redes sociais de forma que você, pelo menos, chame a atenção. Então... Difundir, né? O cara tá lá passando aqueles vídeos lá de a galera dançando e tal, não sei o que, de repente dá de cara com eu coloco no TikTok uns vídeos com fotos que eu publico nas redes sociais. Então o cara para e fala assim, peraí, cara, o cara aqui soldado com um negócio aqui escrito Brasil e tal, não sei o que. Tentar pelo menos atrair essa galera mais nova. Já planta aquela semente ali, não é? Exatamente, cara. A ideia é a gente tentar, porque assim, todo mundo fala, né? O Facebook é um terreno lá, uma rede social já de pessoal mais idade. Mas tem o Instagram, que já é uma moçada mais nova. O TikTok é um outro público. Então a gente tenta puxar essa galera aí para trazer, né? Para conhecer um pouco mais essas histórias. E aproveitando que você falou disso aí, você vai mandar pra gente aí algumas fotos ou vídeos, algumas coisas pra gente deixar aqui no final do episódio pro pessoal poder acompanhar aí, né? Ver fotos da época de combate do pessoal da FAB e tudo mais. Éramos para ter feito isso com o episódio da FEB, só que não lembramos, infelizmente. Verdade, mas podemos deixar. Não faz mal, porque vamos ter um outro episódio especial aqui. Vamos. FEB e FAB, uma dobradinha aqui maravilhosa. Contem comigo. Se quiser também deixar uma foto do seu pai pra gente fazer uma homenagem também no final do episódio, também é uma boa também. Tá? Eu acho que tá. Eu acho que no material que eu vou mandar para vocês, eu acho que tem sim, cara, foto dele. Se não tiver, eu incluo no material aqui. Pronto. Que eu vou compartilhar com vocês aí. A ideia é compartilhar algumas coisas de fotos da guerra e fotos também do depois da guerra, dele já
Os já veteranos. veterano, recebendo homenagens aí Show. e tal. Legal, isso é legal. Show de bola, show de bola. Uma forma E- de ver que aquilo que a gente comentou aqui, né? Que eles, Eu- mesmo após a guerra, eles continuaram sendo homenageados e tiveram Continuaram o sendo irmãos. Não, e isso, cara, isso, continuaram sendo irmãos. Você falou tudo, cara. É E isso. isso tem um nome, tá? Esse espírito de corpo aí que o grupo de caça teve, eu sempre ressalto isso, tem um nome, chama-se Nero Moura, que foi o comandante do grupo de caça. Esse cara manteve a unidade do grupo de caça mesmo após o término da guerra. Ele continuou unindo essa galera. Esse cara, assim, quando a gente fala de líder, você pensa num líder, eu penso em Nero Moura, porque ele sempre foi líder não por ser o comandante e mandar nos outros. Ele era líder porque ele era um cara que inspirava, ele era um líder porque ele era um cara reto, correto, mostrava decência com os subordinados. Então, esse cara, para mim, é um líder. E como a gente falou, né? Pena que pouca gente conhece e não está no hall dos heróis, dos caras que são conhecidos aí na história do Brasil. Mas É um uma cara... outra história, e é uma história muito bonita também a dele. Sim, Fica a nossa homenagem aqui ao Nero Moura, não é isso? exatamente. E vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido com o Luiz Gabriel também, né, Celso? Ixi, vamos lá. Tem que fazer. É Agora lembrar eu tremi. aqui, Violena, Antes, sim. esse episódio aqui também a gente sempre fala dele aqui, né? Nosso grande amigo de escola também, um parceiro, sempre tá dando dica pra gente no canal. Ele nunca aparece, né? O nosso amigo Lucas Machado. Ele Lucas tem uma Machado. paixão especial sobre a Força Aérea Brasileira. O cara é sensacional. Grande abraço ao Mini. Abraço pro Lucas e tal também, cara. Olha, vamos fazer esse bate-bola, jogo rápido aqui, Luiz. Vamos lá. Um filme. Senta pua. Óbvio. Uma cor. Azul. Um lugar. Base aérea de Santa Cruz. Uma banda. A minha. A sua banda? Sério? Aí vai ter que falar da gente, pra gente sobre isso. Não, mas tirando a minha, pode botar os Beatles. Ah, bom, show de bola. Vou dar uma colher de chá pra esses caras de Liverpool. Vou dar uma colher de chá. Boa. Um cantor. Vai dizer que você é o cantor da sua banda. Não sou. Pronto. Pior que sou, cara. Eu sou conhecido como o vocalista da banda. Poxa, que Os cabelos bacana. brancos. Que bacana, show de bola. Calma, um momento. E toca Diga. o quê? Rock anos 80 Brasil. E show de Já bola. sabia, mas só pra deixar claro Show de mesmo. bola. Rock Muito Brasil bom. anos 80. Vamos Mas vamos lá. Um cantor? Um cantor. Rapaz, são vários, mas vamos deixar o Paul McCartney. Paul. Grande Paul. Falamos de Beatles, vamos de Paul McCartney. É isto. Um ídolo. Um ídolo? Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Uma inspiração. Meu pai. Um sonho. Cara, o meu sonho, eu acho que é ir à Itália, conhecer o lugar onde esses caras estiveram. Bacana. Ainda ir à Itália. Inclusive, eu tô aqui pertinho. Passa aqui em Portugal que a gente vai junto. Porra. Isso é pra causar inveja? É, Celso. Vamos lá. Fechadíssimo. Uma frase. Uma frase, cara. Ixi. Cara, vou continuar na linha que eu tava. Senta pua, minha gente, que ainda temos que estreifar. Show de bola. Uma comida. Macarrão. Macarrão. Tá. O cara, Massa, cara. ele ama a Itália. Rapaz, eu sempre falo isso, que se eu morasse na Itália, eu ia ser acho que uns 50 quilos maior. Porque eu adoro massa. Minha mulher me pergunta assim, o que você vai querer comer? Eu falo, se tiver um macarrãozinho, tá bom. O macarrão é isso. Mas é sempre bom. Uma massa é sempre bom. E pra gente fechar, uma palavra que o definiria. Amigo. Show. Que, inclusive, sou muito grato de ter te conhecido aqui no nosso podcast. Espero que a gente tenha mais contato e que a gente possa, por mais vezes, compartilhar a história da FAB. Já fica aqui o meu agradecimento, a sua disponibilidade e a sua presença aqui no nosso podcast, certo? Muito obrigado.
Eu no intervalo aqui, eu estava dizendo ao Celso, olha, fiquei mesmo assim, o cara é filho de um veterano. Poxa. Continuamos essa pegada acertando os convidados, é incrível. Pois é, Rapaz, cara. Quem fez a história foi ele, cara. Eu só sou o cara que assim, eu falei, eu tô batendo bumbo aqui para não deixar essa história apagar, mas a história, cara, é deles, cara. A história é deles. E cada bombinha dessa aqui em cima aqui, cara, foi uma live que a gente fez aí, trazendo essa história legal. deles aí. Show. Cara. Eu fiz desde a primeira live que eu fui convidado, até as lives que eu fiz no meu canal, eu vou botando uma bombinha aqui para marcar ali, que é como eles faziam na fuselagem do avião. Cada missão bacana. Era uma bombinha, então tá aqui cada bombinha dessa aqui é uma missão para homenagear eles, sempre, cara. Aqui o campo de Tarquínio aqui atrás, a nossa bandeira aqui, cara, é para homenagear sempre eles aí, todos eles, cara, do comandante ao soldado mais novinho, homenagear esses caras, porque eles realmente fizeram história e a gente precisa conhecer e divulgar um pouco mais essa história. Cara, para mim, olha só, a disponibilidade para falar sobre a FAB, estou sempre pronto para falar sobre a FAB, é um prazer ter conhecido vocês aí, pô, John, Lucas, cara, um prazer enorme. E precisando, cara, é só chamar. Lucas tem meu contato, pode passar também pro John aí, fica à vontade, cara. Pronto, é só. Pode deixar. Vamos fazer uma live? Vamos lá. A gente arruma um horário e a gente faz aí junto. É um prazer enorme. Olha, foi uma ideia bacana que você deu aí, ó, Celso. Em vez de a gente fazer um episódio aqui com ele e com o Duval, fazer uma live. Sim. Vamos fazer uma live aí. Eu tava pensando a mesma coisa. Fica bastante bacana. Vamos trabalhar em cima disto aí. Mais uma vez, cara, Beleza. Muito obrigado, certo? Celso, Legal, obrigado. gente. Quero agradecer também a você que esteve com a gente aqui acompanhando mais um episódio. Não posso dizer a vocês nosso convidado da próxima semana, porque estamos com a agenda aberta ainda. Esses dias têm sido muito corridos, muito mesmo. Mas vamos tentar trazer aí alguém aí bacana para a gente bater um papo mais caloroso, tanto quanto este que foi hoje, viu? Um grande abraço a todos, um beijo e até a próxima. Boa semana também para todos aí, fiquem com Deus e até a próxima aí, quando vocês quiserem. E até sua live daqui a pouco. Isso, até daqui a pouquinho lá na live, 9 horas, não esqueça não, lá com o Capitão Elmo, gente. Valeu. Um abraço. Tchau.